Qual o valor ideal de colesterol? Fica nesse vídeo que eu vou explicar para você como entender o valor ideal de colesterol. Isso varia de paciente para paciente. Um paciente novo não necessariamente precisa ter o mesmo nível de colesterol de um outro que já teve, por exemplo, 2 infartos. A gente trata conforme a proporcionalidade do risco cardiovascular. Embora no final desse vídeo eu vou deixar minha singela opinião sobre como deveria ser no mundo ideal. Vamos começar pelos extremos. Que em medicina os extremos são sempre mais fáceis, por incrível que pareça. Aquele paciente que não tem risco nenhum ou aquele que é muito grave. Esses são fáceis, não tem muito para onde fugir. Normalmente o que dá dúvida na medicina é o miolo. Então vamos começar pelos extremos. Vamos começar pelo baixo risco. Baixo risco, formalmente aquele que tem menos de 5% de risco de infarto em 10 anos, e aí você teria que usar calculadoras que estimam o risco cardiovascular. Mas eu quero que você esquece isso, você não vai entrar num site de risco cardiovascular, começar a digitar suas variáveis lá para ver qual o risco é o seu. Baixo risco é aquele paciente que é liso, que não tem nenhum problema de saúde, que nunca teve infarto, que não tem problema de colesterol, que não tem hipertensão, que não tem diabetes, que não tem história familiar de doença cardiovascular, que não é obeso, que não tem gordura no fígado, que não tem nenhuma doença inflamatória, como por exemplo artrite reumatoide, doença inflamatória intestinal, não tem HIV, e que os exames estão assim todos perfeitos. Esse paciente teria que ter um LDL colesterol menor do que 115 de acordo com a diretriz brasileira, de acordo com a diretriz europeia, só por curiosidade, menor do que 116. Mesma coisa, 115, 116 é a mesma coisa. Então, se você é um paciente liso, que não tem problema nenhum de saúde, idealmente o seu LDL colesterol teria que estar menor do que 115. Presta atenção que eu estou falando do LDL, não estou falando de colesterol total, não estou falando de HDL, não estou falando de não HDL, não estou falando de ApoB, porque o LDL é a métrica mais usada na prática médica, então a gente vai somente falar do LDL colesterol. Vamos pular para outra ponta. Imagina alguém que já teve, por exemplo, um infarto, um AVC. Esse paciente ele já tem um risco mais alto, você concorda comigo? Pô, ele já teve a doença já está instalada nele. Por mais que ele colocou um stent, fez cirurgia, fez qualquer tratamento, ele já tem a placa de gordura instalada. Esse paciente é muito alto risco, né? Muito alto risco, esse é o nome certo. E para esse paciente, o LDL colesterol tem que estar menor do que 50. Presta atenção, quem já teve infarto, quem já teve AVC, tem que ter um LDL menor do que 50. Vamos para uma categoria mais recente, mais grave ainda, mais lá na ponta, que é aquele paciente que já teve 2 infartos, um AVC, aquele paciente que já teve vários eventos cardiovasculares. Não sei se você conhece alguém que é assim, o cara já infartou 1, 2 vezes, já teve que colocar stent, já teve um AVC. Então, esse paciente é risco extremo. Esse paciente mais grave tem que ter um LDL menor do que 40. Se ele não estiver nessa meta, ele não está sendo bem tratado. Então, beleza. Aquele baixo risco tem que ter um LDL menor do que 115. Quem já teve infarto menor do que 50, quem já teve vários infartos menor do que 40. Vamos para o alto risco. Quem seria esse alto risco? É aquele paciente mais grave que não teve nada. Como assim? Ele já tem diabetes, já tem mais de 50 anos, já é hipertenso, fuma. E o grande marco desse paciente é ter alguma placa de gordura. Vamos supor que ele fez um ultrassom de carótida, um ultrassom de abdômen, viu a aorta, ou eventualmente fez uma angiotomografia, um score de cálcio coronariano, que são exames que ajudam na detecção da placa de gordura. Se esse paciente tem placa de gordura, ele já tem que ter um LDL menor do que 70. Isso é critério de conduzir o paciente com qualidade. Outro paciente que é alto risco também, aquele que tem um colesterol LDL basal maior do que 190. Esse paciente,
ele é alto risco, aquele que tem uma lipoproteína A muito aumentada. Esse paciente teria que ter um LDL menor do que 70. O paciente de risco intermediário, que esse é sempre o mais difícil de estratificar, é aquele que tem um diabetes frajuta, uma hipertensãozinha frajuta, ele tem só um negocinho aí, mas é um paciente que está bem ainda, ele não é tão liso quanto aquele de baixo risco, mas ele tem um risco aí estimado de 5 a 20% de ter um infarto em 10 anos. Esse paciente teria que ter um LDL menor do que 100. Vocês estão vendo que eu sempre estou falando menor. Isso aqui é como se fosse um radar de velocidade. Toda vez que tem uma placa, fala que o limite do carro é 110 km por hora e o limite do caminhão é 90, se você está de carro, se você passar a 98, tá tudo bem. Se você está de caminhão e passar a 70, tá tudo bem. É menor, é como se fosse um radar de velocidade esses valores. Não é que tem que estar a 70, não é que tem que estar a 50, não é que tem que estar a 40, tem que estar abaixo desses valores. É importante você ter essa ciência e isso é critério de condução do caso clínico de qualidade. Agora pensa com você mesmo. Qual dessas categorias você se encaixa? E o seu LDL está controlado? Não escreve nos comentários não, para não se expor. Mas encaminhe esse vídeo para quem precisa saber dessa referência, dessa interpretação do LDL colesterol.